Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o psicólogo Felipe de Souza, sou criador do site psicologiamsn.com e nesse vídeo eu vou falar sobre como lidar com a raiva com a psicologia da atenção plena. Na verdade, o meu objetivo aqui é mostrar como nós podemos aprender a lidar com esse sentimento, com essa sensação, com essa emoção que nós chamamos de raiva. E por isso nós podemos começar falando sobre o que é a raiva. Normalmente a gente pensa na raiva como se fosse um pensamento, uma imagem, ou então as palavras que a gente fica dizendo, eu estou com raiva dessa pessoa, então eu quero brigar com ela, como se fosse só um evento mental. Mas na verdade, nós sentimos raiva no corpo. E esse é um ponto importantíssimo para a gente começar a aprender a lidar com a raiva. É perceber que não são os eventos externos que são responsáveis pela raiva. Na verdade, nós mesmos continuamos mantendo a raiva num ciclo que nós podemos chamar de uma espiral de raiva. Como nós temos na psicologia cognitiva, existe a espiral depressiva. Como que funciona isso? Um pensamento gera uma emoção gera uma sensação gera uma sensação gera um pensamento, e aí fica um ciclo de autoalimentação. E é dessa maneira que funciona. Se alguém chega na rua pra gente e nos ofende, isso é apenas um estímulo que vai adentrar os nossos sentidos, nós vamos ouvir aquele xingamento e se a gente continuar pensando naquele xingamento, nós vamos sentir sensações e emoções no corpo. E essas sensações e emoções no corpo vão ser desagradáveis, razão pela qual nós vamos querer lutar contra essas sensações. Então é um pouco mais complicado do que nós normalmente pensamos. A raiva, ela está no corpo, ela está nas sensações físicas. Se nós começarmos a observar um pouco melhor esse fenômeno, nós vamos ver que nós estamos lutando contra essas sensações desagradáveis, talvez o aceleramento do batimento cardíaco, o rubor, uma sensação meio de irritação mesmo dos nervos, como se nós tivéssemos tipo uma alergia, né? Uma irritação das sensações corporais, da pele, e nós atribuímos isso a um evento externo e nós achamos que nós temos que lutar contra isso também, lutar contra uma outra pessoa, lutar contra um evento. E na verdade nós estamos lutando contra uma sensação desagradável no corpo. É só a gente pensar, por exemplo, numa situação em que, digamos, se você estiver totalmente apaixonado por alguém, você vai estar com uma sensação super prazerosa no corpo. Os hormônios e toda a parte neuroquímica do apaixonamento vai te propiciar sensações muito agradáveis. Se alguém te ofende, é muito provável que se você tiver com essas sensações agradáveis no corpo, aquilo não desperte raiva em você naquele momento. Mesmo que você tenha o que a gente poderia chamar de um traço, um temperamento mais raivoso, um temperamento mais bravo, se você estiver bem naquele dia, um evento externo pode não provocar raiva. Isso demonstra o que eu estou falando. São essas sensações corporais que acabam alimentando pensamentos e sentimentos e pensamentos alimentando as sensações, e você continua com raiva. Então, como que a gente pode lidar com essas sensações? No senso comum, você com certeza já deve ter escutado falar para respirar 10 vezes, né? Para inspirar profundamente 10 vezes, porque isso faz com que você diminua a sua raiva. Se acalma, respira. Você já deve ter escutado coisas do tipo. Na psicologia da atenção plena, mindfulness, a gente aprende uma série de ferramentas, de técnicas, de práticas que nos ajudam a manter a atenção no momento presente. E isso propicia uma série de benefícios secundários, além de desenvolver a atenção, a capacidade de focar a atenção num objeto meditativo, num objeto focal por vários momentos. Isso também propicia benefícios como, por exemplo, a metacognição. A metacognição é a capacidade de observar o que está acontecendo com você mesmo naquele momento. E isso propicia observar essa causação da raiva, que existe talvez um estímulo externo, mas que na verdade é você mesmo que mantém a raiva no seu corpo ao lutar contra essas sensações. Então, uma das formas de aprender a lidar com a raiva é participando de programas de Mindfulness, programas de 8 semanas. São os Mindfulness Based
Stress Reduction, MBSR, que a gente pode chamar de Mindfulness para a redução do estresse. O estresse pode ser um desses fenômenos que gera sensações e sentimentos desagradáveis. Com as práticas de Mindfulness, a gente aprende a reduzir então esses pensamentos, sentimentos e sensações desagradáveis, apesar de que o objetivo fundamental é treinar a atenção. A Mindfulness permite você lidar e aprender a lidar melhor com a raiva. Evidentemente que não é tão simples quanto essa recomendação do senso comum de que calma, respira, mas se você praticar Mindfulness algumas vezes por dia, cerca de 20 minutos a 45 minutos todos os dias, eu vou deixar no link da descrição do vídeo algumas práticas de Mindfulness para você treinar, você vai conseguir lidar melhor com a sua raiva. Isso não quer dizer que você vai ser passivo, não significa passividade ou resignação a toda e qualquer coisa, você ficar totalmente parado e deixar que o mundo te atropele. Mas é saber reagir de uma maneira mais adequada. Por que as pessoas perguntam tanto pra gente, para os psicólogos, por que e como a gente pode lidar com a raiva? Por que existe a raiva e como a gente pode aprender a lidar com a raiva? Porque a raiva acaba fazendo com que nós ajamos, nós nos comportemos de uma maneira desastrosa muitas vezes. Você grita, xinga, briga, luta, até briga fisicamente também com alguém em algum contexto, e aquilo acaba sendo totalmente desastroso. Você não consegue resolver a situação do momento e você acaba, na verdade, piorando. Além do que, a gente sabe quando a gente age errado. E aí, depois que passa, talvez um dia, 2, 3, você nota nosso agir de uma maneira totalmente desequilibrada e gostaria de aprender a lidar com a raiva. Então, nós sabemos quando nós agimos de uma maneira errada e é por isso nós queremos melhorar. Então, é isso. Uma dica é treinar a atenção plena, treinar a atenção ao momento presente. Uma outra forma de você lidar, se você está num contexto que aquele contexto está muito irritante e está realmente gerando sensações muito desagradáveis, é você se afastar daquele ambiente. Então, se você está numa sala e você está discutindo com uma pessoa, você pode se levantar e sair da sala. Se você está na internet discutindo com alguém, você pode também sair daquele ambiente, seja virtualmente, saindo daquele site ou espaço, ou então saindo também do seu computador, do seu tablet, do seu celular. Isso ajuda. Se é uma pessoa próxima e depois você vai precisar falar com ela de alguma forma, a melhor estratégia é pedir um tempo e responder depois de 24 horas. Alguns autores mencionam dessa forma. Responda depois de 24 horas, durma primeiro, durma sobre o problema, como a gente fala em inglês, e aí você vai conseguir ter mais habilidades para falar e agir de uma maneira mais adequada. É importante também reconhecer que quando você está com os ânimos mais exaltados, aquilo pode ter consequências positivas para você, o que a gente chama de reforçamento. Algumas pessoas que são mais bravas, elas aprendem que ser bravas, ter a braveza, ter a raiva com frequência pode trazer consequências positivas em alguns momentos. E isso faz com que o comportamento se mantenha. Mas como eu disse, existe uma diferença. Você não necessariamente precisa agir com raiva para ter uma consequência positiva. Você pode aprender a ser assertivo, falar com firmeza e pedir o que você quer ou exigir o que você realmente pode exigir e ter a consequência positiva sem necessariamente ter a raiva. E uma outra técnica, um outro instrumento que todos nós temos e que ajuda muito é fazer a psicoterapia. Procurar um profissional da psicologia em sua cidade ou então através da orientação psicológica online e fazer um tratamento, fazer um acompanhamento do porquê, dos motivos de ter tanta raiva, os contextos nos quais essa raiva surge e aprender também outras formas de entender e lidar, mudar o seu comportamento para melhor. Ok, pessoal? Espero que o vídeo tenha sido útil, tenha ajudado. Eu vou deixar as práticas de Mindfulness para vocês treinarem aqui abaixo. Eu também faço o programa de 8 semanas online, se você tiver interesse. Nós fazemos esse acompanhamento semanal durante 2 horas a cada semana. E aí eu vou ensinando as técnicas de Mindfulness também. Eu vou deixar o link para esse programa se você tiver interesse. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço.